No passado, a economia ela não começou a se desenvolver na base, no escambo. E qual que é o problema hoje? Por que o escambo? Porque é muito difícil. Quem quer trocar serviço hipotético com milho? Você tem que ter uma moeda no meio. E no caso, uma moeda digital. Qual a tecnologia que está por trás disso? A tecnologia que está nos computadores e nos celulares. Hoje o celular é um baita computador. Ou seja, a base tecnológica para que isso funcione, ela está pronta. A necessidade para que isso aconteça é o sufoco do mercado. Eu acho interessante isso aí. Eu acho uma coisa que não vai favorecer só a mim, né? Não. Mas o que a gente tem que... por exemplo, vou dar um exemplo de alguma coisa relacionada ao escambo. Eu venho e faço aqui uma tomada, assim. Ela fica ali 35 escambos, né? Sim. Uma parte, vou dar um exemplo aqui. O senhor é um advogado, né? É uma coisa que não é toda hora que a gente precisa de um advogado, né? Exatamente. A demora para mim estar tendo um retorno desses valores, desse escambo, vai compensar? Exatamente, Renato. Isso que eu queria chegar. Isso que eu queria chegar. Vamos supor, você vai prestar 35, você vai prestar um serviço lá de 150 escambos por um advogado. Mas você talvez não precise de um advogado pelos próximos 3 anos. Isso. E você quer pôr em circulação esses 150 escambos nessa semana. Tá? A padaria ali da esquina está credenciada. Entendeu ou não? Interessante, vai ter pontos que você não precisa ficar preso somente com a pessoa que você fez. Lógico que exatamente não. É por isso do sistema. O que seria quase impossível. Eu só forneço milho. E eu preciso trocar um serviço de um protético por milho. Qual é o protético do mundo que precisa de milho? Qual é o fornecedor de milho do mundo que precisa de um protético? É por isso que se cria a moeda. Porque daí quem forneceu o milho compra pão. Quem forneceu o serviço de prótese, né, compra uma bola numa loja de esportes. A respeito do crédito, como é que eu vou, eu faço o trabalho aqui, tenho esse crédito aqui, sim. Como é que eu vou lá comprar no seu nome? Sim, ok. Vai estar descontando daquilo que eu fiz. Ok. Você disponibilizou, aquele cara lá da padaria, ele já assumiu o compromisso de fornecer 500 pilõezinhos, 500 pãezinhos. Ele já assumiu esse compromisso e já colocou lá 500 pães, ok? Então, é um crédito que está latente. Você colocou 500 reais também, vamos supor que você tenha colocado 1.000 reais de serviço de eletricista. Ele está latente. Ele não está efetivado. A partir do momento e eu coloco 1.000 reais em consultoria jurídica. Então, está latente, eu tenho que servir a população até 1.000 reais em consultoria jurídica. Você tem que servir o mercado até 500 ou 1.000 reais em serviço elétrico. Você colocou um percentual latente. Está lá. A partir do momento que você fez um serviço aqui, eu concordei e tal, 150 reais, então são 150 escambos. Os 1.000 reais que eu disponibilizei, que era latente, agora são 150 reais efetivos para ti. E eu só vou poder gastar agora em escambo de 150. Efetivou o seu crédito. Ele estava lá esmiuçado, agora ele está aceso. Agora você tem 150 escambos efetivos. Você pode retirar de toda a rede que produz, que colocou em circulação ou em disponibilização produto ou serviço. Eu efetivei os seus 150. Eu tinha 1.000 reais, agora eu só tenho 850. Agora o sistema, agora você chega lá na padaria, né? Você fornece para mim 150, eu levo 10 pães por dia. Então durante 15 dias você consome 150 pães. Tá? Então eu vou deixar pago aqui, tá? Todo dia você vai lá e essa é uma mercadoria que você vai poder tirar. Porque o seu escambo está efetivado. Boa noite a todos. Boa noite a todas.
O tema dessa noite, que nós vamos trabalhar nessa noite, é o seguinte: existe uma possibilidade de contornarmos uma crise financeira. Observe como que a situação fica economicamente. Já viu uma situação exatamente como estamos vivendo? Economia travada, todo mundo sem dinheiro, uma dificuldade enorme. E como se faz para que a roda da economia volte a girar? Para que as pessoas tenham perspectiva de vida, de trabalho, de retorno financeiro. Como se faz isso? Quando não se tem dinheiro. Como que faz para que você tenha perspectiva de trabalho, de prosperidade? Se tudo está fechado, a economia está travada, não se tem dinheiro, como que faz para resolver um problema desse? Tá? Algumas pessoas, equivocadamente, imaginam que o dinheiro não é importante na vida. O dinheiro é importante sim. Sem dinheiro nós não comemos, nós não frequentamos sequer um hospital com plano de saúde. Se tem minimamente um plano de saúde, já é um problema você ter uma doença. Atrás do problema financeiro, você tem casamentos que se desfazem. 90% das pessoas que estão presas por causa de dinheiro. Então dizer que dinheiro não é importante, é fora de cogitação. Todo mundo sabe que o dinheiro é importante. Só que tem um detalhe: o dinheiro foi elevado em uma categoria de divinização inaceitável, intolerável, inadmissível. Se nós ficarmos presos ao dinheiro como única forma de circulação de riquezas, o sofrimento é inevitável. Então, vamos pensar exatamente como se deu. O professor Rubens Requião, professor de Direito Comercial, o mais festejado, o mais admirado entre as faculdades de Direito, eu tive a oportunidade de lecionar em 4 universidades, durante 14 anos e 9 meses ininterruptos. 2 anos na UBRA, em Santarém, no Pará, 3 anos e meio na UNOESC, Videira, Santa Catarina, quase 3 anos na Faculdade Dom Bosco, Cornélio Procópio, Paraná, e quase 7 anos na Universidade Metodista de Piracicaba. Muito bem. Professor Rubens Requião, professor de Direito Comercial, tem um livro dele aqui. Ele diz que a criação dos títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, cheque, debêntures, gerou mais lucro, mais riquezas do que todas as minas de carvão, de ouro, diamantes da história da humanidade. Aberto espaço para pergunta, para questionamento, comentário, se tiver qualquer um joia que seja, André, eu quero saudar quem estiver online, tá bom? André Barrichello, André Meirelles. Prezado André Barrichello, é uma satisfação, uma honra, viu? Ex-acadêmico nosso do curso de Direito. Quem mais? André Meirelles, e assim sucessivamente. Então, é isso aí. Daqui a pouco começa a surgir também alunos, ex-alunos. Mas tudo bem. O que eu quero estar colocando é que existe uma saída sim. Existe uma saída real, concreta, que pode fazer com que qualquer pessoa, qualquer profissional, cabisbaixo, porque não tem emprego, porque ninguém quer comprar nada, nada circula, está todo mundo sem dinheiro. Existe uma saída sim. E melhor, essa saída ela é legal, ela está dentro da lei. A legislação prevê essa possibilidade. Então, o dinheiro, ele ajudou nesse processo todo. Tudo tem sua época, tudo tem seu momento. E muitos países têm 35 a 40% de papel moeda circulante. Tá? O Brasil tem 5%. Ou seja, os banqueiros retiraram o dinheiro da população. Por quê? Porque quando você precisa de dinheiro, você vai cair na mão deles. Resultado, vai pagar. Com isso você controla facilmente a inflação. Ninguém tem dinheiro, controla a inflação com facilidade. E quando você precisa se socorrer do sistema financeiro, você vai pagar juros extorchantes. Então, quer dizer, nós estamos vivendo
vivendo efetivamente uma escravidão financeira. Correto? Nós estamos vivendo uma escravidão financeira. Não tem dinheiro no mercado, se você vai buscar o dinheiro no sistema financeiro, você vai pagar um preço muito alto. Não tem negócio que consiga estar pagando com facilidade o que vão te cobrar pelo uso do dinheiro, correto? Então a economia está completamente travada. Daí que nós temos 14 milhões de desempregados, daí que nós temos mais 25 milhões vivendo de subemprego, vendendo bombom, vendendo pessoas, quer dizer, saíram do desemprego, mas estão na informalidade. Então, entre os que estão desempregados e os que estão vivendo de bico, nós temos 40 milhões no Brasil. Então, isso é uma situação traumática, drástica, que não dá para continuar. No ano de 2002, participei como eram 3 conferencistas, 3 palestrantes, um europeu, um aqui da América Latina, que eu não me lembro quem foi, os 2 eram europeus, na Universidade Metodista de Piracicaba. O tema era a crise da Argentina, frente ao intuito do Mercosul. Até que ponto, o que se questionava era, até que ponto a crise econômica da Argentina, no momento do Curralito, poderia dificultar o desenvolvimento do Mercosul. Então, a Argentina sofrendo exatamente esse mesmo processo de estar totalmente endividada frente ao sistema financeiro internacional, cada vez pagando mais juros, mais juros, mais juros, chegou um ponto, né, houve um blackout, houve o chamado Curralito. O cidadão tinha um determinado recurso na conta corrente, logo de manhã ia ter que passar o cartão de débito para sacar e ir na padaria. Travado, ordem do Banco Central argentino, travou. Do dia para a noite ninguém tirava dinheiro do banco. Como é que fica a economia? Colapso. Travou tudo. E quando eu fui questionado naquele momento, eu falei em 2002 que a saída para a Argentina naquele momento, que a única saída possível para a Argentina, até porque não se sabia como seria a resposta desses agentes financeiros internacionais, como é que eles iriam ajudar o próprio povo argentino a sair daquela situação. E eu disse que a curto prazo, a única saída seria o escambo. E foi o que aconteceu. Rapidamente surgiu bolsões de troca na Argentina. Produtos e serviços. Os caras criaram uma moeda, criaram um mecanismo de trocar por produtos e serviços. Alguém falaria assim, então a saída é o escambo? A saída é o escambo. Agora veja bem, né? O cidadão lá na serra produz milho. Eu não tenho interesse em saca de milho. O outro produz açúcar. Eu não tenho interesse em sacas de açúcar. Eu vou fazer essa negociação como? Eu vou fazer um casamento, um divórcio lá, vou receber 2 sacas de milho. Como é que vai funcionar isso? Então, existe um entrave para que o escambo aconteça, né, do ponto de vista operacional, natural, pela complexidade da economia atual. Só que tem um detalhe. A solução tecnológica para que o escambo se torne absolutamente viável foi criada. Com o advento do desenvolvimento da microinformática, da domesticação, antigamente precisava 3, 4 andares para um computador de uma empresa. Hoje um laptop tem uma capacidade de processamento muito superior a um computador de uma grande empresa há 40, 50 anos. Hoje um celular tem essa capacidade. Ou seja, é possível tornar hoje o escambo é a única saída que a gente pode ter para ficar um pouco livre do sistema financeiro e consiga botar em circulação produtos e serviços. Que não adianta você colocar títulos de crédito em circulação, nota promissória, cheque, letra de câmbio. Por quê? Porque lá na frente você vai ter que trocar esse cheque, essa nota promissória, essa letra de câmbio por dinheiro. E novamente você vai estar travado. Por quê? 5% só existe no mercado, 5% de todo o dinheiro que existe,
Só está no mercado, na padaria, na mão do seu João, da dona Benedita, 5% desse dinheiro. Ou seja, não resolve. Títulos de crédito hoje não resolve a situação. Tudo que depender do papel moeda, da nossa moeda oficial, não se resolve. Então, o que é possível ser feito? E não é só o Brasil que sofre com isso. O mundo sofre com isso. Razão pela qual já existe hoje mais de 130 criptomoedas. A criptomoeda, o que é a criptomoeda? A criptomoeda é uma moeda digital. Veja só, essa criptomoeda, ela não tem lastro em ouro, ela não tem um suporte em ouro, ela não tem um suporte em dólar, ela não tem um suporte em euro, ela não tem um suporte em nada. E ela nasceu e está se desenvolvendo com uma força muito significativa. Então, as criptomoedas, por exemplo, Bitcoin. Então, a riqueza de um povo é a sua capacidade de pôr em circulação produtos e serviços. E isso não pode estar atrelado ao papel moeda que atingiu uma categoria de divinização inaceitável, intolerável e inadmissível, que trava tudo. Ok? Vou dar um exemplo bem básico, bem simples, para quem ainda não entendeu. Vamos supor, você tem lá uma professora que comprou um Monza em 1982. Como professora, ela conseguiu tirar um Monza lá, trabalhou na década de 70, economizou, tinha um carrinho. Em 82, 83 ela comprou um Monza. Nunca mais comprou outro carro zero, nunca mais ficou livre do Monza. Só que esse Monza está fedendo gasolina. É uma borrachinha. Ela não pode ir no mecânico que vai tomar uma facada de 300, 400, 500 reais. Lá tem uma oficina que o casal, marido e mulher, tinha um sonho que o filho estudasse, se dedicasse aos estudos e tivesse uma faculdade. Um sonho deles, um sonho do casal, um projeto de vida. Mas o molequinho de 11 anos, 12 anos enroscou na matemática, enroscou na álgebra, enroscou. Vai precisar de um acompanhamento de matemática, vai perder o gosto pela escola. Precisa de uma professora, um professor de matemática. Mas eles não vão contratar alguém para dar uma aula ou duas por semana, durante 4 semanas, durante o mês, que vai levar uma facada de 400, 500 reais. E nisso a sociedade vai se autodestruindo. Porque o Monza vai pegar fogo, a professora. A família já está com um problema lá que vai resultar, no mínimo, no prejuízo da educação da criança. Você está entendendo isso? Posso perguntar uma coisa? À vontade, Renato, pode perguntar. No caso dessa moeda digital, Sim, essa moeda digital, sim, né? Ela inibe, pelo fato, essa criptomoeda, pelo fato dela ser uma moeda digital que se movimenta conforme, né, as mãos de obras que vão ser feitas. Sim. Inibe qualquer tipo de roubo do Estado ou do governo em cima do trabalhador, no caso, que está... E muita coisa assim. Por exemplo, nós já tivemos vários golpes no sistema financeiro. Na década de 90, o Collor falou bom dia para o povo brasileiro, no início do seu governo, travando todas as poupanças. Quer dizer, e o pior, né, eles travaram as economias ali da população num limite muito baixo. Se eles pegassem os mega investidores, tudo bem, tá? Vamos supor, no dinheiro de hoje, quem tem 500 mil reais nas aplicações, está travado. Quem tem 50 mil para cima está travado. Não, eles pegaram 5 mil. Era um valor inferior, hoje corrigido, a 5 mil reais. Então qualquer família, qualquer microempresário que tinha uma pequena economia em poupança, em qualquer tipo de aplicação, ali foi travado. Como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Brasil várias vezes. Teve gente que suicidou-se quando veio o golpe do Collor, quando congelou a poupança. Isso foi em 1990. Não é? Então, nesse sentido, Renato, que é a tua pergunta, aumenta muito a segurança. Porque isso está na mão de particulares. Eles não está submetido à vontade de banqueiro, não está submetido à vontade de agentes do governo. Nesse sentido, a segurança é maior. Eu não sei se isso responde exatamente em foco da tua pergunta, ou se tem alguma outra pergunta, alguma coisa. Eu pensei assim, em cima dessa moeda. Por exemplo, você vai comprar alguma coisa de um alto valor, né?
por exemplo, você vai comprar uma casa. Sim. Como é que você vai conseguir provar aquilo que você ganha para estar conseguindo comprar essa casa, no caso, e ter essa base daquilo que você recebe, como se fosse um financiamento hoje em dia? Perfeito, vamos lá. Primeiro, só de passagem, né, o Código Tributário Nacional, ele já prevê, lá nos primórdios da tributação, da forma que o Estado tem de tributar, o tributo in natura e o tributo in labore. O tributo in natura é quando o Estado vai tributar, né, sobre produtos, especiarias. Vai tributar em trigo, em milho, cabeça e gado. Eu não estou falando de confisco, como aconteceu, né, no início da República Nova, né, confiscar boi no pasto. A economia é tão de ponta cabeça que isso aconteceu. Tá? Mas você paga tributo em forma in natura, ou in labore, com o próprio serviço, a capacidade de prestação de serviço do trabalhador. Tá? Então isso já está previsto. O Estado não perde nunca. É uma situação absolutamente legal. Agora, o que você está perguntando a respeito de aquisição de um imóvel, né, isso já acontece muito. O cidadão troca um apartamento na praia com uma casa num grande centro. Faz ali uma permuta. Um apartamento no Guarujá com um apartamento no Guarujá com um apartamento na Barra Funda, em São Paulo. Ok? Então, isso já acontece. Essa permuta, ela é legal. Mas como nós falamos de escambo, do ponto de vista do Código Civil, você vai ter isso previsto quando se trata das permutas. Tá? E outra, mas a pergunta do Renato é: como é que eu vou mostrar para o fisco o meu crescimento? Você vai mostrar naturalmente na declaração de imposto de renda. O que você adquiriu em bens ou em serviço, através do seu serviço ou capacidade. Você vai explicar isso para o fisco. Não tenha dúvida, o fisco vai interpretar, vai observar que é uma medida legal e não vai poder te enquadrar, porque aí não há sonegação fiscal. Você vai declarar. E vamos supor, o fisco ainda não está preparado para receber em criptomoeda. Você vai fazer uma determinada operação, tá? Vamos supor, uma determinada operação que envolve 200 mil reais. Vamos supor que 85 mil reais seja tributos, IPI, ICMS e etc. É possível, num primeiro momento, somente se tira dinheiro do bolso para pagar aonde o contribuinte ele vai ser tributado nessas operações. Então, é uma forma de você estar absolutamente legal frente à Receita. E mais do que isso, os próprios banqueiros também não perdem. Pelo seguinte, a partir do momento que o cidadão estava travado, o nome no SPC, sem acesso a crédito, ele começa com esse tipo de economia e ele começa a prosperar, e lógico, concomitantemente, ele vai ter uma capacidade de circulação de papel moeda maior. E nesse momento, ele vai ter condições de estar negociando com os banqueiros. Ou seja, os banqueiros não perdem também. Mais uma vez, esses caras não perdem. Vão ganhar dinheiro com isso. O Estado não perde, porque o Estado logo vai se adaptar e saberá cobrar também. Num primeiro momento, né, isso travando a economia como sempre, o Estado querendo receber em espécie. Mas se você vai realizar uma operação que envolve 200 mil, 120 mil é para as partes, 80 mil é para impostos, é para tributos. Nesse caso, se você não tem os 200 você não resolve. Nesse caso, você tendo os 80, você acalma a fúria do leão, do fisco, e a operação ela ocorre, dando dinamicidade à economia, colocando produtos e serviços em circulação. Jorge, só uma pergunta. Diga, João. Como que a gente vai fazer? Vai ter que haver uma conversão, no Sim. caso do real para o escambo. Sim. Tanto para mim ter o acesso ao escambo, quanto para mim retirar, por caso, no exemplo do Renato aqui. Ele vai ter que pagar porque o Estado não está disposto a receber essa moeda. Para mim, por exemplo, eu tenho 100 mil escambos. Sim. Para mim retirar, logicamente que não vai sair 100 mil reais. Né? Vai ter que haver uma desvalorização da moeda real ali.
Então teria que ter esse ponto também de vista. Como isso acontece, né? Porque a gente já sabe que isso acontece. Como acontece? Então, respondendo aqui a pergunta do Johnny. Tá? Como que eu vou resgatar esse campo para pagar tributo? Porque tributo, num primeiro momento, o fisco vai receber somente no papel moeda oficial, vai receber em real. Tá? Veja bem, o sistema ele não está buscando a inutilização do sistema atual. Ele está criando uma forma complementar. Então, quem tem o escambo continuará tendo acesso a produtos e serviços normalmente, inclusive ele poderá eventualmente fazer real disso, fazer dinheiro, papel moeda disso, vendendo um pouco abaixo para quem tem interesse em comprar diretamente o escambo. Então você tem 100 mil escambos, equivalente a 100 mil reais. É bem provável que você encontre quem queira pagar 90%, 95%, 80% e você vai sair do escambo e vai ter em real. Como que fica okay? a injeção? Para mim, possuir o escambo agora. Como que funciona? Eu converter do real para o escambo agora. Ok, vamos lá. Vamos supor, você pode eventualmente já entrar com uma quantidade de escambos. Vamos supor, você fala, eu gostei da ideia. Eu vou aplicar R$1.000. R$1.000 para ter acesso a 1.000 escambos. É muito bem-vindo. Por quê? Porque nós vamos ter uma despesa para montar essa plataforma, para montar esse sistema. Para depois, no segundo momento, ter convênio com o Delta, com supermercados, com postos de gasolina, no qual você passa o cartão de débito e você acredita e debita escambos. Entenderam? É um sistema de crédito, de administração de crédito, tal qual um sistema de administração de crédito de qualquer financeira, de cartão de crédito. A única diferença é que você não vai trabalhar com real, papel moeda. Você vai trabalhar com essa moeda digital, com escambos. Compreendeu? Que nem o Johnny ressaltou aí. Mas, por exemplo, a gente tem lá um valor R$300 mil lá. R$300 mil de escambo. Como é que a gente vai trocar por essa moeda digital? Provavelmente esse dinheiro vai perder o valor. Esses 300 mil não vão valer o valor do escambo, no caso. Isso vai incentivar a população a deixar a moeda de papel para pegar uma moeda digital pelo fato de estar perdendo o valor e não ganhando valor? Veja bem. Qual que é a ideia? A ideia não é a substituição completa do sistema financeiro padrão tradicional. A ideia não é a inutilização do papel moeda real. A ideia é uma complementação. Vamos supor, aquele cliente que quer fazer um serviço contigo, mas não tem papel moeda suficiente para pagar para ti, mas ele está credenciado no sistema escambo e você tem interesse. Então vamos supor, você tem lá uma sorveteria, você já teve sorveteria, tá? Vamos supor, você começa colocando 10 sorvetes ou 100 sorvetes por mês, 100 picolés por mês no escambo. Você começa com pouco. Então você vai começar, 100 picolés é muito pouco, vou começar com 10 picolés. Naquele mês, você tem condições de vender 10 picolés por escambo. Você creditou, surgiu lá, R$2,50 cada picolé, surgiu R$25 em picolés para ti. 25 escambos. Aí, esses 25, você já consegue um abatimento no protético, no dentista. Uma parte você já paga em escambo, o restante você paga em espécie, paga em dinheiro. Você fala, eu estou conseguindo circular essa moeda. Mês que vem você pula de 10 picolés, você pula para 50 picolés. Então, na realidade, a gente vai ter, como hoje a gente tem moeda, temos nota em papel, temos cartão de crédito, débito, e a gente vai ter mais uma opção que seria a moeda digital. É isso, então? Exatamente. Esse complemento, é uma coisa a mais, não uma substituição. Não é possível uma substituição. Eu não vejo a possibilidade de uma completa substituição, mas uma complementação fundamental. O mecânico que está com a oficina ociosa
Você tem uma professora que está lá com o carro cheirando a gasolina, uma borrachinha, o cara vai e troca, o carro deixa de correr risco de pegar fogo. E essa mulher vem e dá uma aula com as crianças, com a criança que está precisando de matemática. O eletricista vai e faz o serviço, e ele não vai, o proprietário está lá parado há 20 anos correndo risco. Por quê? Porque não tem o dinheiro, sempre fica para depois, para depois, para depois. Agora não vai ter incêndio, porque o serviço elétrico foi feito. Ou seja, você tem que adquirir algum conhecimento que isso se transforme num produto ou num serviço. É diferente do cidadão que faz faculdade, sai com o diploma na mão e não tem empresa nenhuma para contratá-lo num salário decente, ou está eternamente desempregado, ou eternamente vivendo muito mal com aquele salário. Por quê? Porque tanto a empresa, quanto o empregador como o empregado, depende do papel moeda que está travado na economia. A questão da valorização, igual você falou do Bitcoin. Porque você falou assim, aquele que no começo começou com pouco, depois, no futuro, aquele pouco rendeu muito para ele. Como explicar essa valorização? O que explica, né, essa valorização dessas criptomoedas? Mais de 130 criptomoedas. A Bitcoin é uma, a Ethereum é outra. O que explica o cidadão com o que ele tinha o suficiente para comprar há 6 anos atrás, 5, 6 anos, o valor de 2 pizzas, ele investiu em aquele valor. Eu vou comprar 2 pizzas? Não vou comprar 2 pizzas. Eu vou gastar esse valor em bitcoins. Ok, passou 6 anos. Quer vender os bitcoins? Quer. Você encontra dele o equivalente ao preço da pizzaria. Uma valorização enorme. O que explica? Primeira pergunta, o que explica essa super valorização dessa moeda? O que explica isso? O que explica é o seguinte: há 6 anos atrás, quando alguém falasse em criptomoeda, há 6 anos atrás, quando alguém falasse em Bitcoin, não tinha valor. Mas um acreditou, outro acreditou, começou a funcionar nos Estados Unidos, começou a funcionar na África, começou a funcionar na Europa. Opa, agora com a Bitcoin eu compro um apartamento. Antes eu tinha dificuldade para comprar um sorvete, agora eu compro um apartamento. Agora tem sequestro sendo pago em Bitcoin. Então, o que explica isso? Essa moeda, toda a tecnologia estava desenvolvida, era interessante, mas ela ainda não tinha muita possibilidade de você. E até hoje, você chega no posto do Morato, você chega no posto do Zotelli e fala, me sirva uma Coca-Cola ou alguma coisa que eu quero pagar em criptomoeda. Eles não vão receber. Imagine 5, 6 anos atrás. Mas já tem um público que recebe, que circula, que fez com que explicasse essa supervalorização. Tá? Então, a ideia não é você especular. A ideia não é especular. Eu vou investir agora nessa criptomoeda que está sendo criada, que é o escambo, para daqui a 5 anos eu ter uma valorização enorme. Eu vou jogar o valor em 2 pizzas, eu vou jogar R$50 em escambo, porque sei que esses 50 escambos amanhã poderá estar valendo muito mais. Não. Veja bem, isso não vai acontecer com o escambo pelo seguinte: a ideia não é especulação. Outra, amanhã ou depois, todas essas moedas, essas criptomoedas, essas bolhas podem estourar. Porque elas não têm nada, não tem lastro nenhum em nada. E elas só estão crescendo, se desenvolvendo e aumentando. Mas elas podem estourar. Agora, a ideia do escambo não, porque ela tem um lastro. Que lastro ela tem? O lastro não é especulativo. O lastro é na capacidade de prestação de serviço e de aquisição de produtos. Ela vale o equivalente a um serviço, ela vale o equivalente a um produto. E outra, por que a gente procura atrelá-la ao real? Ao dólar americano, ao euro europeu. Com qual finalidade? A finalidade é a estabilidade. É estabilidade. Amanhã ou depois teve um problema na economia, agora o aço está muito caro, está isso, aumentou o custo do serralheiro. Então o serviço que ele arrumou lá por R$120, com as alterações que houve na metalúrgica, na siderúrgica, agora o serviço é 270.
Ok. O serviço agora dele é R$270, é 270 escambos. Isso tem a finalidade de manter estabilidade. Uma equiparação em moeda. Compreenderam? Todo o intuito não é especulativo. Todo o intuito é circulação de produtos e serviços. Era a rede elétrica que estava caindo, era o Monza que estava com problema de combustível, era o portão que não estava oferecendo segurança, viabilizar uma publicação visual para o Renato que está entrando no mercado como eletricista, sem envolver necessariamente, exclusivamente, dinheiro, que foi elevado a uma categoria de divinização inaceitável, intolerável, inadmissível. E outra coisa, eu até vejo nisso uma previsão bíblica. Eu vejo nisso uma previsão bíblica. Veja, ninguém poderá comprar ou vender sem que tenha a marca da besta, sem que tenha a bênção dos banqueiros, sem que tenha a mancha do governo. Você não vai poder comprar nem vender. Só que aqui a tecnologia é outra. Aqui nós não estamos falando em comprar e vender. Aqui nós falamos em trocar produtos e serviços. A moeda é escambo. Você não tem dinheiro para comprar, o fisco travou seu CPF, você passa, o seu dinheiro no banco está travado, você passa seu cartão lá no supermercado, você não consegue sacar dinheiro. Ok. Nesse sistema alternativo, haver sua compra e venda é troca. Troca é produtos e serviços. O que você pode disponibilizar para o mercado? Teu serviço como pintor, pedreiro, eletricista, encanador, consultoria econômica, jurídica, seja lá o que for. O que é que você pode oferecer para o mercado? Aula de culinária? Entenderam? E o governo, para que derrube esse sistema, ele não vai começar a aumentar o valor das coisas para nos dificultar a comprar? Não, se o governo, veja bem, eu entendo a tua preocupação e vou explicar. É exatamente o contrário. Se o governo, de alguma forma, governo, empresários que fosse, ou o próprio sistema financeiro, cria uma espécie de cartel, aumentando o preço das coisas, mais ainda aumenta a necessidade do escambo. Mas aí os que mais materiais... diversifica. Agora você vai dizer assim, aí está correto. Mas o governo não está perdendo com isso? Claro que está. Claro que está. O fisco não está perdendo com isso? Claro que vai perder. Só que o fisco é muito rápido. O fisco é extremamente rápido para identificar a circulação de riquezas. E se ali surgiu uma circulação de riqueza, o fisco é extremamente rápido para baixar uma portaria, um decreto, e ali tributar também. O que cai na tributação in natura ou in labore, ou ainda que em princípio seja em espécie mesmo. A gente fica debaixo do jugo. Né? Houve uma circulação de mercadorias, tem que entrar ICMS, tem que entrar IPI. Então, o pouco dinheiro que você tem, você não vai ter que pagar toda a cadeia. Você vai utilizar tão somente para pagar o fisco. Então, numa operação que necessariamente iria resultar na necessidade do dispêndio de R$200 mil, você só vai utilizar o dinheiro parcialmente para pagamento do fisco. O fisco não perde. Os banqueiros não perdem, porque depois, com esse mundo marginal, pessoas que estavam com o nome no SPC, sem dinheiro, sem recursos, não interessa para os bancos. A partir do momento que esses caras começam a entrar no sistema de circulação de produtos e serviços, começam a enriquecer com isso, até dívidas, pendências que estavam travadas, paradas, eles passam a ter acesso. É que na cabeça do governo e na cabeça de um banqueiro, é muito difícil aceitar qualquer coisa, porque isso tira a esplêndida tranquilidade do sistema para eles. Mas eles não perdem. No segundo momento eles ganham de novo. Entenderam isso? A economia ela vai se tornar mais dinâmica. É mais produto, é mais serviço sendo disponibilizado. Então, nós vamos estar trabalhando dentro de um campo, dentro de um espectro, em que realmente o que não está deixando circular produtos e serviços é exclusivamente a falta do dinheiro. Outra coisa,
Como é que isso se operacionaliza? Tá? Você vai ter então uma espécie de banqueiro do sistema de escambo. Isso tem várias formas. Um empresário pode investir, criar e pagar o funcionário que vai ficar digitando, criando a sistemática, dando partida no negócio, e pode ser criada também um sistema de cooperativa, assim como uma cooperativa de crédito. Não são banqueiros, são cooperados. Todos nós podemos ser cooperados. Então isso também quer dizer que, no caso, a mulher que vai ficar com o cachorrinho quer me pagar em cabelo e unha. Sim. Então isso já é tipo, é uma troca. Ela Sim. fica com o filhote e vai descontando pé, mão, cabelo. Você tem 4 ou 5 filhotes para nascer. Rothschild, como é que é? Que animal que é? Yorkshire. São 4, 5 filhotes que vêm por aí. Um está vendido, os outros não estão vendidos. Tem gente que quer. Falta o quê? O dinheiro. Falta o dinheiro. Aí você tem lá uma cabeleireira, sua manicure, ela quer e não tem o dinheiro. Tá. Quanto que ela cobra pé e mão? R$35. Ela vai fazer pé e mão, R$35. Quanto que ela cobra cabelo? R$40. Cada sessão dela, R$75. Quanto você vai vender o animal? Um está vendendo por R$500. Você vai vender também por 500 escambos. Então, você vai poder ir na sua cabeleireira durante 4, 5, 6 meses, fazer pé e mão, e não vai tirar dinheiro no bolso. E ela que tinha o sonho de ter um cachorrinho desse, que a criança dela ficou doente, ela vai ter um cachorrinho já. E você vai se livrar do cachorro. E você fica livre, né, de 5 ou 6 cachorrinhos que estão vindo por aí. Mas que nem a troca aqui, de tudo que a gente está falando, você vê uma troca de mão de obra. E de Mas aí, animais nesse caso, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu preciso que o senhor advogue ao meu favor. O senhor precisa que eu faça algumas coisas aqui. Sim. E eles equivalem ao mesmo valor. A gente troca. Mas a gente vai fazer essa troca com um escambo. Sim. Mas o produto, por exemplo, que nem eu disse lá, se o governo sobe os materiais, ele complica a minha situação perante ao senhor estar advogando para mim. Por quê? Porque o valor que a gente vai trocar, o valor que a minha mão de obra está sendo colocada aqui é equivalente à sua advocacia. Mas o produto se tornou muito caro. Então, no caso, eu vou estar entrando, dando a minha mão de obra mais o produto e ainda vou ficar devendo. Então, mas veja bem, Entendeu? a reforma da Porque o governo vai fazer isso. ela envolve mão de obra e ela envolve aquisição de fios. Um rolo de fio de 100 metros de 2,5, 2 rolos de fio de 100 metros, que foi o caso aqui, né? Um rolo de fio de 1,5, correto? Então, veja, o conjunto tem R$720. 720 reais. R$300 é só material. Ou seja, para mim entrar nessa parada, eu tenho que comprar o produto. E mais sua mão de obra. Se eu tiver que comprar o produto e a mão de obra, eu não tenho recurso para isso. Mas então, ao invés de gastar R$720, eu gastei os 300 do material. O material você tem na mão. Agora é exclusivamente uma questão de prestação de serviço. Eu vou fazer seu divórcio, já fiz uma vez, né? E nós vamos compensar isso. Entendeu? Porque a sua prestação de serviço não está necessariamente atrelada. Você tem que resolver um problema jurídico. Você tem que resolver. Mas você também está sem dinheiro. Eu estou sem dinheiro. Você está entendendo? Então, é um sistema complementar. Eu iria gastar R$720. Nesse sistema, eu estou gastando, no caso, 290, né? Isso. 290 em materiais. Os outros 430 é mão de obra. É justamente aí que eu não vou gastar. Fica interessante para os dois lados aí, né? Se você parar e analisar, fica bom. Porque você pode pegar um dinheiro que você ia estar fazendo alguma coisa e investir esse dinheiro em outra, né? Enquanto você oferece sua mão de obra para outra pessoa. Compreende? Não é isso? Então, por exemplo, uma semana acaba tendo uma opção. Uma semana que você está parado, que você está sem serviço. Você consegue fazer uma troca. Claro que se é uma semana que você está ganhando bem, você está recebendo adiantado, você não vai entrar no escambo. Mas uma semana que você está ocioso, ou que quem apareceu fez uma promessa de pagamento que você duvida, você pode partir para o escambo. A falta de perspectiva de um pai de família, saber que ele está desempregado, que ele recebeu o aviso prévio, isso é terrível. Isto é terrível.
Por quê? Porque acabou a perspectiva dele, sabe? No outro mês ele está sem salário, ele vai receber algum dinheirinho, passado mais algum tempo ele está sem nada. Você entende? Agora, abre um campo enorme para ele exercer o seu ofício, sabendo que alguém vai poder fazer uso. No passado, a economia ela não começou a se desenvolver na base, no escambo. E qual que é o problema hoje? Por que o escambo? Porque é muito difícil. Quem quer trocar serviço hipotético com milho? Você tem que ter uma moeda no meio. E no caso, uma moeda digital. Qual a tecnologia que está por trás disso? A tecnologia que está nos computadores e nos celulares. Ou seja, atrás dessa nova transformação da sociedade, nós já temos o suporte tecnológico para trás. Não foi no passado necessário o advento da tecnologia, do conhecimento, do cultivo agrário, do cultivo de plantas, vegetais, depois da indústria, da manufatura, depois o desenvolvimento da indústria com a máquina a vapor, o sistema financeiro sendo desenvolvido, depois com o processo da domesticação da microinformática, né? A microinformática como, antigamente, um computador só numa grande empresa. Hoje o celular é um baita computador. Ou seja, a base tecnológica para que isso funcione, ela está pronta. A necessidade para que isso aconteça é o sufoco do mercado. Minha última pergunta. Diga. Entrando nessa moeda, ela se desenvolvendo, essa dívida do nosso país, ela automaticamente vai ser paga? Parabéns. Ó, veja só. Vamos supor que os governos e os banqueiros criem mais sistemas de corrupção, criem mecanismos de vender as nossas estatais de forma vil, que eles aumentem isso aqui, né? Mais e mais e mais aumentem estratosfericamente essa dívida. Ok? Que mais e mais diminuam o papel moeda em circulação, que mais e mais aumente o juro, que mais e mais trave a economia. Mais e mais nós vamos precisar desse sistema. Chega um ponto que os caras podem colocar a dívida que for aqui, criar a mentira que for, porque todo o sistema de dívida pública é falso. Todo o sistema de papel moeda é falso. Se você for observar todo o processo de emissão de dívida pública, é um processo falso. É o maior estelionato que existe no mundo. É exatamente isso. Mas vamos supor que os caras façam mais isso ainda. Escravizem mais o povo ainda. Mais você vai precisar desse sistema. É uma fuga, né? É uma fuga. É um mecanismo de fuga. E complementar, que na frente os caras vão ganhar dinheiro isso também. Banqueiros e governo. A única coisa que não é falsa é que você paga de imposto. Tudo sim. que você compra o imposto. Sim. A carga na costa, tributária. a carga tributária, a tributação, o desemprego, as pessoas que se oferecem um bom produto, um bom serviço, ninguém tem dinheiro. Isso é uma realidade. Isso é real. Né? O sofrimento econômico da nação, isso é real. Você tem um horário a cumprir, você é funcionário de uma empresa. Mas você vai pegar um serviço por fora, que vai estar no escambo. A última terça-feira do mês, eu vou trabalhar 2, 3 horas. O que aparecer de serviço para mim, que der para mim resolver em 2, 3 horas, fora do expediente eu vou fazer. E ele entra no escambo. Você está disponibilizando sua capacidade de prestação de serviço no escambo, você faz parte do sistema. Você tem lá um protético, sua sogra vai precisar de um protético, e o protético lá está dentro do sistema, você vai poder fazer o escambo. Você entendeu isso? Você tem interesse? Você vai falar, um dia do mês eu trabalho para escambo. Dos meus 22 dias úteis, a segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês eu vou investir no escambo. Você tem essa disponibilidade, Renato? Eu acho interessante isso aí. Eu acho uma coisa que não vai favorecer só a mim, né? Não. Mas o que a gente tem que... por exemplo, vou dar um exemplo de alguma coisa relacionada ao escambo. Eu venho e faço aqui uma tomada, assim.
ela fica ali 35 escambos, né? Sim. Uma parte, vou dar um exemplo aqui. O senhor é um advogado, né? É uma coisa que não é toda hora que a gente precisa de um advogado, né? Exatamente. A demora para mim estar tendo um retorno desses valores, desse escambo, vai compensar? Exatamente, Renato. Isso que eu queria chegar. Isso que eu queria chegar. Vamos supor, você vai prestar 35, você vai prestar um serviço lá de 150 escambos por um advogado. Mas você talvez não precise de um advogado pelos próximos 3 anos. Isso. E você quer pôr em circulação esses 150 escambos nessa semana. Tá? A padaria ali da esquina está credenciada. Entendeu ou não? Interessante, vai ter pontos que você não precisa ficar preso somente com a pessoa que você fez. Lógico que exatamente não. É por isso do sistema. O que seria quase impossível. Eu só forneço milho. E eu preciso trocar um serviço de um protético por milho. Qual é o protético do mundo que precisa de milho? Qual é o fornecedor de milho do mundo que precisa de um protético? É por isso que se cria a moeda. Porque daí quem forneceu o milho compra pão. Quem forneceu o serviço de prótese, né, compra uma bola numa loja de esportes. Você vai poder circular esse dinheiro, né? Porque circular numa mercearia, tem alguma mercearia que está... Você entendeu, Renato? Então você não vai fazer isso, você não vai ficar... Eu prestei, agora eu vou esperar daqui 3, 4, 5 anos um serviço jurídico, daí eu vou abater. Não, você vai gastar nessa semana. Você vai ter uma opção para Você vai ter uma opção para movimentar isso no dia. Quem vai aceitar o escândalo? Mas aí no caso, como é que eu vou comprar lá na padaria se eu não tenho esse escambo no crédito seu na padaria? Não. No caso? A padaria ela está credenciada. Vamos supor, nós temos 20 padarias encharqueadas. 2 estão credenciadas. Eles produzem 100 mil pães por mês. Tá? Uma padaria está fornecendo, ela já está fornecendo 500 pães ou 1000 pães por mês. Aí você chega para o cara e fala, já deu a sua cota de 1000 pães esse mês? Não, não deu, já comecei agora, tem 200 pães que saiu só, tem mais 800. Ah, então tá, eu só vou precisar de 20. Vai descontar os 20. A respeito do crédito, como é que eu vou, eu faço o trabalho aqui, tenho esse crédito aqui, Sim. Como é que eu vou lá comprar no seu nome? Sim, ok. Vai estar descontando daquilo que eu fiz. Ok. Você disponibilizou, aquele cara lá da padaria, ele já entrou, ele já assumiu o compromisso de fornecer 500 pilõezinhos, 500 pãezinhos. Ele já assumiu esse compromisso. E já colocou lá 500 pães. Ok? Então, é um crédito que está latente. Você colocou 500 reais também, vamos supor que você tenha colocado 1000 reais de serviço de eletricista. Ele está latente. Ele não está efetivado. A partir do momento que eu coloco 1000 reais em consultoria jurídica, então está latente, eu tenho que servir a população até 1000 reais em consultoria jurídica. Você tem que servir o mercado até 500 ou 1000 reais em serviço elétrico. Você colocou um percentual latente. Está lá. A partir do momento que você fez um serviço aqui, eu concordei e tal, 150 reais, então são 150 escambos. Os 1000 reais que eu disponibilizei, que era latente, agora são 150 reais efetivos para ti. E eu só vou poder gastar agora em escambo de 150. Efetivou o seu crédito. Ele estava lá esmiuçado, agora ele está aceso. Agora você tem 150 escambos efetivos. Você pode retirar de toda a rede que produz, que colocou em circulação ou em disponibilização produto ou serviço. Eu efetivei os seus 150. Eu tinha 1000 reais, agora eu só tenho 850. Agora o sistema, agora você chega lá na padaria, né? Você
fornece para mim 150, eu levo 10 pães por dia. Então durante 15 dias você consome 150 pães. Tá? Então eu vou deixar pago aqui, tá? Todo dia você vai lá e essa é uma mercadoria que você vai poder tirar. Porque o seu escambo está efetivado. Eu tenho uma pergunta, Jorge. Diga, Barbosa. Então é o seguinte, o Renato fez a instalação para você aqui, custou 500 escambos. Tá, isso. 500 escambos. O que o Renato tem de prova em mãos que ele tem 500 escambos com você? Não, exatamente. Da mesma forma como ele teria em real. Nós podemos ter um trato via um contrato de prestação de serviço, de uma ordem de serviço. A única diferença, da mesma forma, a única diferença é que ao invés de eu assumir um compromisso, que no caso específico não foi R$500, foram R$420, né? O que eu paguei e o que eu vou ter que pagar. Vai dar 420. Então, 350 e 70. Né? Então, a forma probatória que eu devo isso para ele, que ele deve o serviço para mim, ela se dá da mesma forma. Né? Prova documental, prova testemunhal, prova, no caso, até utilizamos as redes, né? Tirou foto do serviço. Renato, é esse mesmo serviço? Quando você entrega? Até quinta-feira, tal, qual que é o preço? A prova está lá no WhatsApp, está no Telegram. Os meios probatórios são exatamente os mesmos. Entendeu? Só que o risco de inadimplência é muito menor. Por quê? O risco de inadimplência, essa é a diferença. No escâmbio é praticamente zero. Porque eu posso falar, Renato, pelo amor de Deus, trabalhou a semana inteira aqui, eu assumi com você um compromisso de R$420. Só que ligaram lá no plano de saúde do meu filho, que os caras, eu esqueci que eu não paguei uma prestação, se eu não pagasse até o dia tanto, eu iria perder o plano de saúde do meu filho. Estou zerado. Eu não vou ter como te pagar nessa semana. Aí na outra semana o cara, você acredita que não entrou dinheiro? Espere a outra semana. Inadimplência. Eu estou enrolando ele. Isso acontece, a inadimplência acontece quando você precisa efetivamente desse padrão, do papel moeda espécie. Tá? Agora, como é uma questão de escambo, ele prestou o serviço e eu creditei aquele serviço. Quando eu estava indo trocar os escambos com você, ali na esquina eu bati o carro e morri. Me lasquei e você ficou na boa. Não, veja bem. Escambado aí. Não mesmo. Ó, vamos supor, você tem R$500 na conta poupança. Você chegou na esquina, bateu sua moto lá, morreu. Tá? Quem tem direito a esses R$500? Sua esposa e seus filhos. Ah, mas homens que não tem esposa, tem filho, não tem nada. Não, aí é outra história, vai para os ascendentes. É a mesma situação de quem não tem esposa, não tem filho e tem R$500 no banco. Tem que encontrar uma maneira, Jorge, de que isso não seja piramidizado. Não sei se existe não tem. Isso até é bom se perguntar. Tem que não ter tem uma sustentação. Exatamente, tipo assim, exatamente. No final da fila, Exatamente. não tem uma sustentação. Exatamente o contrário de uma pirâmide. Porque a Tem pirâmide que ter uma opção pro final daquilo, Oi? né? Se travou na sua mão, Travou, ninguém tá travou. trocando, eu consigo ainda trocar. Entendeu? Ninguém tá trocando, você não troca mais, mas eu tenho. Você, Jorge, é o seguinte, eu estou precisando agora é real. Sim, Mas você não quer trocar, não tem interesse. sim. Veja bem. Você, bom, a segunda parte da pergunta. Se você morre, não tem mulher, não tem filhos, é a mesma coisa que se você tivesse R$500 no banco, tem mulher, não tem filhos. A consequência é exatamente que se tem, elas vão ter acesso, esse direito sucessório vai atingir, elas serão beneficiárias, sua esposa e seus filhos. Se você tem esses R$500, 500 escambos vão ter acesso à mesma coisa. É completamente diferente de pirâmide, não tem nada a ver com pirâmide, que a pirâmide, o que acontece? A pirâmide, o cidadão, ele tem lucro, tá? Aumentando a base. Ou seja, ele vai repassar o prejuízo para a base. É por isso que a pirâmide é proibida. Tá? Todo o sistema de pirâmide é ilegal. Todo o sistema de pirâmide ele é ilegal porque você só vai ter lucro se alguém efetivamente tiver prejuízo. Então, realmente, e quanto maior for o lucro, maior será a base de pessoas que vão ter prejuízo lá na frente. Esse sistema é completamente outro. Por quê? Porque esse sistema
ele simplesmente vai estar disponibilizando um produto e serviço. Pão você precisa todo dia, pão a sua família precisa todo dia. Tem 2 padarias credenciadas, elas fornecem 1000 pães por mês no escambo. Tá, mas eu não morri, eu tô com os 500 escambos, eu quero trocar com você. Como assim? Você não vai? Não é uma questão especulativa. Eu até posso ter interesse nos seus 500 escambos. Tá, mas vamos que você não tem, Eu estou interessado nos seus 500 escambos e te ofereço R$400. Tá, mas você teve desconto no serviço que ele fez para você e você acabou Se perdendo. você quer transformar o seu escambo, se você quer sair do escambo e transformar em real, você está saindo do escambo, você está se descredenciando desse sistema. E Não é que eu estou me descredenciando, eu precisei de moeda corrente para me comprar matéria-prima para fazer outro serviço. Não, tudo bem. Aí o que acontece? Pode ser que alguém pague dos seus 500 escambos, pague 450. Pode ser que alguém pague 400, pode ser que ninguém pague 350. Você está perdendo dinheiro, mas você vai efetivamente se dispor do seu escambo e vai ter acesso a algum dinheiro, porque você está interessado agora, não em nenhum produto e nenhum serviço, mas você está preocupado em transformar uma moeda digital efetivamente em papel moeda real. Beleza, então. Vamos analisar a ideia aí, né? Aparentemente Interessante. Agradeço a atenção, viu?